a democracia do Brasil não está plenamente consolidada. Tem que ser realmente consolidada e, para isso, é preciso que estas eleições sejam ganhas por um partido que genuinamente afirma a defesa da democracia, compromissos democráticos, jogo democrático. Olá a todas e a todos, é para mim um enorme prazer voltar à minha coluna na TV Boitempo e estar convosco no blog, com muito gosto faço. E hoje eu queria começar por falar num tema que talvez surpreenda a muitos, mas é um tema com o qual eu tenho sido confrontado muitas vezes por os mais jovens em várias partes do mundo com quem tenho contactado. Essa distinção entre esquerda e direita ainda hoje faz sentido. Esta pergunta é uma pergunta que não é a primeira vez, obviamente, que ela é feita. Ela já foi feita no passado por outras gerações, mas agora há uma grande insistência, sobretudo nos mais jovens e nos mais jovens, se perguntar afinal qual é a distinção. Eu penso que tudo isso vem de um certo desencanto com governos de esquerda, com ideias de esquerda ou com a falta delas, digamos. Não? E ultimamente esse problema tornou-se mais candente, sobretudo na América Latina, quando uma pessoa de esquerda, conhecido como tal, que é o Gustavo Petro, que é agora que acaba de ser eleito presidente da Colômbia, numa entrevista, pouco tempo antes das eleições, quando lhe perguntaram sobre a distinção entre esquerda e direita, ele disse: bem, eu acho que agora a política já não é de distinção entre esquerda e direita. Agora a distinção é outra, entre política da vida e política de morte. E, portanto, eu vou fazer uma política de vida e todos aqueles que me quiserem seguir, eu estarei com eles. Bem, isto foi interpretado de muitas maneiras e pode ser interpretado de muitas maneiras, não? E uma delas é que, efetivamente, os termos binários, esquerda e direita, não faria muito sentido e agora teriam que ser reconstruídos de outra forma. Não? Mas imediatamente vem a pergunta, mas afinal, e a distinção política de vida e política de morte? Não é, por outras palavras, a distinção entre esquerda e direita? Porque realmente, num livro que eu, aliás, publiquei pela Boitempo e que certamente mostrarão, O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, publicado recentemente, eu mostro como no mundo, durante a pandemia, os governos da direita e de extrema-direita foram aqueles que menos protegeram a vida dos cidadãos durante a pandemia. E, pelo contrário, tiveram sempre a ideia que o que era preciso era salvar a economia e não a população. Acontece que esses países nem salvaram a economia, nem salvaram vidas. Tiveram um desempenho péssimo, com muitas mortes desnecessárias durante a pandemia e estão a braços com crises económicas profundas. O próprio Estados Unidos, com Donald Trump, um tema e uma crise que não se resolveu de maneira nenhuma até hoje. O país está à beira de uma guerra civil, segundo muita gente diz, a violência que se teme que a própria democracia norte-americana não aguente a virulência e a violência dos debates que neste momento existem. Boris Johnson, na Inglaterra, seguiu a mesma ideia. Jair Bolsonaro, no Brasil. Narendra Modi, na Índia. Viktor Orbán, na Hungria. Todos estes governantes são governantes de direita ou mesmo de extrema-direita, como é o caso de Trump e de Bolsonaro, e realmente desvalorizaram a pandemia, produziram
notícias falsas a respeito da pandemia, e daí resultaram mortos. Aliás, hoje no Brasil estão praticamente, enfim, com estimativas de confiança de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que trabalharam este tema com seriedade, das centenas de milhares de mortes que se podiam ter evitado no Brasil se o presidente tivesse tido uma outra política de proteção das populações e não uma política, efetivamente, de praticamente incentivar as pessoas a correrem riscos e a não darem atenção à pandemia. Portanto, no fundo, hoje, falar de política de morte e de política de vida não será muito distinto de distinguir entre direita e esquerda. É outra maneira. Eu penso diferente, eu compreendo que o Gustavo Petro tenha feito essa distinção, porque eu trabalho bastante na Colômbia desde os anos de 1990 e conheço que realmente todas as vicissitudes das políticas de esquerda, o único país que nunca tinha tido um governo de esquerda era a Colômbia, tem agora com Gustavo Petro, eram realmente muito difíceis de manter a distinção, porque, por um lado, houve uma esquerda que não era a esquerda institucional, era a esquerda armada, que é a esquerda das guerrilhas, que durante mais de 50 anos tiveram uma guerrilha ativa, ainda hoje uma das guerrilhas está ativa, o ELN, o Exército de Libertação Nacional, as Farc em 2016 assinaram um acordo de paz, foi cumprido pelas Farc, pela guerrilha, mas não foi cumprido pelo governo. Eu fui até agora membro do Conselho Assessor da Comissão da Verdade da Colômbia e temos os dados todos que mostram que o governo da Colômbia não quis de maneira nenhuma aceitar esses acordos. Portanto, houve uma certa frustração com a esquerda revolucionária da guerra, da luta armada, que foi a guerrilha, que acabou por assinar um contrato de paz que afinal foi violado pelas elites, pelo governo de direita, que era o governo de Ivan Duque, e por outro lado, a esquerda institucional, a que lutou nos parlamentos, etc., teve que fazer muitas cedências, não é? E por vezes tornou-se muito confuso. Não o Gustavo Petro. Gustavo Petro foi sempre considerado um governante de esquerda, foi, enfim, prefeito da cidade de Bogotá, foi também senador e é o único político colombiano que nunca teve nenhum processo por corrupção. Portanto, é um homem cuja seriedade está acima de toda a suspeita. É o perfil de um homem de esquerda, digamos assim. E, portanto, eu penso que foi mais uma questão tática que ele levou a dizer isso. Mas é verdade que há certo nível, por vezes, de políticos no mundo que são estimados, são considerados heróis do país e as pessoas não se perguntam mais se ele era de esquerda ou de direita. Por exemplo, Nelson Mandela. No seu tempo, obviamente, que certamente para alguns setores era um político de esquerda, mas hoje é o Nelson Mandela, um homem que acabou com o apartheid na África do Sul. Steve Biko, que era o outro grande líder negro da África do Sul e muitas vezes oposto ao Mandela, porque era um homem da consciência negra, era um homem que não acreditava tanto nas alianças com os brancos, a minoria branca da África do Sul, porque a minoria branca, sendo 5%, talvez mais ou menos à volta disso, da população, tem 95% da terra cultivada da África do Sul. E, portanto, era um outro contexto completamente diferente. Eu penso que, ao contrário, nunca fez tanto sentido distinguir entre esquerda e direita como hoje. E, portanto, eu acho que faz sentido. Por quê? Por muitas razões. Obviamente porque a esquerda apresenta pelo menos a ansiedade, a aspiração, o desejo de uma alternativa. A direita não tem esse desejo de alternativa e a esquerda, a extrema-direita, o que quer é um regresso ao passado, não é um regresso ao futuro. Não pensa em alternativas de futuro de maneira nenhuma. Para ela é o regressar ao Deus, pátria e família, é se possível regressar atrás
da Revolução Francesa e, portanto, é realmente completamente reacionária. Eu costumo distinguir entre conservadores e reacionários. Os conservadores aceitam as ideias da Revolução Francesa, mas têm uma leitura muito específica delas. Aceitam os três grandes valores, a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mas valorizam, acima de tudo, a liberdade. Acham que a igualdade só pode ser conquistada na medida em que ela for subordinada à liberdade, e da fraternidade pouco cuidam, não é? Enquanto os políticos progressistas ou de esquerda deram sempre pelo menos igual valor à liberdade e à igualdade e muitas vezes defenderam, e muito bem, a meu entender, que não há liberdade se não houver igualdade. Não há verdadeira liberdade se não houver igualdade e se não houver fraternidade. E esta foi a divergência. Os reacionários são diferentes dos conservadores porque nem sequer os valores da Revolução Francesa aceitam as tais liberdade, igualdade e fraternidade. Acham que as pessoas são desiguais, são racistas, são sexistas e portanto, não têm sequer esses valores em abstrato, não é? Portanto, eu penso que ela é cada vez mais necessária por uma razão simples. Falarei noutras colunas quais são as razões mais profundas, mas agora há uma razão que nós podemos dividir as razões entre razões, digamos, conjunturais e razões estratégicas ou fundamentais da transformação da sociedade. Eu hoje, ao contrário do que seria de esperar, não vou falar das questões estruturais, vou falar das questões conjunturais, e essas questões conjunturais têm este perfil fundamental e é um paradoxo do nosso tempo, para os quais eu queria chamar as leitoras e os leitores e os ouvintes desta coluna. É que as únicas forças políticas que hoje defendem genuinamente a democracia liberal são as forças de esquerda. As forças da direita servem-se da democracia, mas não servem a democracia. Os brasileiros e as brasileiras sabem muito bem que desde o golpe contra a presidenta Dilma se mostrou claramente que realmente as elites políticas brasileiras usaram a democracia enquanto isso lhes serviu os seus interesses e os seus privilégios, no momento em que, a partir, sobretudo, da crise financeira global de 2008 e depois de uma certa estagnação, ou pelo menos abrandamento do desenvolvimento da China, que tinha sido o grande propulsor das políticas sociais no Brasil e na América Latina, não podiam continuar, aí era preciso que alguns perdessem para que outros ganhassem. E eles não quiseram perder coisa nenhuma. E nessa altura mandaram para a prisão, através de uma perseguição política vergonhosa, o presidente que tinha trabalhado com eles e de alguma maneira tinha tido uma aliança com eles durante os anos anteriores, o presidente Lula da Silva. E, portanto, foram 582 dias na prisão, injustamente, perseguido politicamente, como se veio depois a verificar. É uma leitura e uma lição que os brasileiros e as brasileiras devem ter. Agora, acontece que Jair Bolsonaro, que não é um governante de direita, é um governo de extrema direita, fez tal estrago e tal retrocesso na vida política brasileira, procurarei assim, analisar isso com mais detalhe noutra coluna, que realmente neste momento algumas forças de direita, obviamente, dizem-se, e é bom que o façam genuinamente, como defensoras da democracia, mas de facto eu continuo a acreditar, é bom ter o apoio delas neste momento no Brasil, que é um momento de democracia por um fio, a democracia à beira do caos, que realmente nas próximas eleições, se ganhar Jair Bolsonaro, eu acho que é realmente um desastre para a sociedade brasileira e penso que a democracia não sobreviverá. Portanto, estamos numa luta de vida ou de morte. E quem defende melhor e com mais convicção e genuinidade hoje a democracia liberal são as forças de esquerda. E não é só no Brasil, está a acontecer isto na Colômbia, como disse, aconteceu recentemente no Chile, com a eleição de Gabriel Boric, e está neste momento a acontecer também na Argentina. Ou seja, há aqui realmente esta ideia de que as forças de esquerda são aqueles que genuinamente
defendem a democracia. E isto levanta muitos problemas a algumas pessoas de esquerda, porque realmente no passado a esquerda teve uma relação relativamente distante em relação à democracia. No princípio do século XX, por exemplo, havia uma esquerda revolucionária para quem esta democracia liberal era uma democracia capitalista, era uma democracia que nunca poderia, em caso algum, favorecer as classes trabalhadoras. E, de facto, não favorecia. Não favorecia nesta altura. Portanto, a democracia não tinha entrado no imaginário popular. Entretanto, houve muitas mudanças. Eu não tenho, obviamente, o tempo a dias de detalhar. Ainda há pouco tempo escrevi dois livros que estão publicados pelo Afrontamento, pela Boitempo, a Difícil Democracia e Esquerdas do Mundo Univos, em que mostro que, de facto, houve alguns ganhos sem nunca pôr em causa o capitalismo. É uma democracia capitalista. E não penso que a democracia liberal alguma vez trará uma alternativa socialista por si só, mas a verdade é que trouxe alguns avanços que fez com que as classes populares assumissem a defesa da democracia, sobretudo no momento de perigo. De perigo de que mesmo os avanços que conquistaram anteriormente estejam de alguma maneira perdidos para sempre. Nós estamos num período de lutas defensivas. Os trabalhadores e as classes populares não estão a lutar por mais direitos, estão a lutar pela defesa dos direitos que já tinham conquistado e que perderam. Nas leis trabalhistas, a carteira assinada, a CLT, que havia muito mais do que havia hoje e que, obviamente, é preciso que isto volte. Portanto, houve uma degradação enorme nas condições sociais da classe trabalhadora e das classes populares em geral, e agora, neste momento, de facto, umas eleições livres que sejam ganhas por um candidato que prometa realmente terminar este ciclo reacionário em que o Brasil se encontra neste momento, é absolutamente fundamental para a sobrevivência da democracia brasileira e, naturalmente, para um alívio do garrote que está em cima da garganta das classes populares, com gente a morrer de fome na rua. A um país que há 4, 5 anos declarava universalmente que tinha vencido o problema da fome. Oi bem, a gente sabe, os últimos dados que foram publicados pela Rede de Segurança Alimentar no Brasil, 33 milhões de pessoas hoje passam fome. A fome voltou. Portanto, é uma situação grave, muito grave, e eu penso que neste momento, em análise de conjuntura, são as democracias, os partidos de esquerda que podem salvar a democracia. Garantir efetivamente que o jogo democrático vai ser jogado. Ou seja, que realmente, se amanhã uma força de direita democrática, que é o grande problema, é que haja forças de direita verdadeiramente democráticas, isto é, que sirvam a democracia e não se sirvam dela. Não a desestabilizem quando vêm os seus privilégios a ser postos em causa. Quando, por exemplo, penso que o próximo governo, se for um governo do presidente Lula, está no seu programa, há uma tributação, um imposto aos super ricos. Pois bem, é bom que realmente os super ricos paguem mais, porque pagam muito menos que os trabalhadores que pagam mais impostos. Portanto, perante isto, é preciso que, se isto for, obviamente, posto na política como devia ser, em termos políticos, se for aplicado, que a direita respeite e que não entre no golpismo desestabilizador e que ponha em causa de novo a democracia. A democracia do Brasil não está plenamente consolidada. Tem que ser realmente consolidada e, para isso, é preciso que estas eleições sejam ganhas por um partido que genuinamente afirma a defesa da democracia, compromissos democráticos, jogo democrático, que significa basicamente que os processos eleitorais serão incertos, isto é, serão certos, isto é, haverá regras de eleições, de propaganda eleitoral, de contagem de votos, não haverá a fraude eleitoral, não haverá processos incertos, os processos eleitorais serão certos para os resultados poderem ser incertos, isto é, para que possa ganhar um candidato ou outro. A extrema-direita quer fazer o contrário. Torna os processos muito incertos, fraude eleitoral, está sempre a falar de fraude eleitoral, porquê? Porque querem resultados certos. Querem que o presidente de extrema-direita ganhe, qualquer que seja a vontade dos eleitores brasileiros. É isso que é preciso neste momento matar na raiz, destruir na raiz. Isso só se pode fazer
se as eleições forem, efetivamente, tiverem lugar, como todos esperamos que sim, e, obviamente, depois elas sejam ganhas por um presidente que garanta exatamente a lealdade, a limpeza e a liberdade do jogo democrático. Mas a minha nota final é esta. É que hoje, ao contrário, é uma nota de complexidade que eu queria deixar. É que os partidos de esquerda, as forças progressistas e democráticas, no Brasil como em toda parte, não podem confiar plenamente nas instituições democráticas. Têm que as servir, têm que as obedecer, têm que as seguir, mas não podem confiar exclusivamente nelas. Porquê? Porque pode haver um momento em que seja preciso defender na rua a democracia. Porque as forças de extrema-direita estão-se a preparar para ocupar a própria rua. A rua não é hoje o monopólio das forças de esquerda, do povo. Forças de extrema-direita têm muitas vezes vindo para a rua manifestar-se. E o Brasil é um bom exemplo disso. O Brasil tem menos tradição de outros países da América Latina, como o Chile, como a Colômbia, como a própria Argentina, de o povão vir para a rua defender a democracia. O Brasil teve, sobretudo as classes médias, mais ativas na rua, a defender a transição democrática, as diretas já, em 1984 e recentemente, no seguimento da Carta em defesa da democracia, levada a cabo a partir da USP, da Faculdade de Direito da USP, depois seguida com ações em todo o país, vimos realmente o povo, as classes médias e as classes populares na rua em defesa da democracia. Eu penso que os brasileiros e as brasileiras têm que, neste período, olhar porque a democracia brasileira se defende nas eleições e na rua, através de protestos, manifestações pacíficas, sem se deixarem provocar. É obviamente difícil, é um momento difícil, mas é um momento que tem que ser agora vivido intensamente e todos esperamos, obviamente, com resultados que sejam auspiciosos para a democracia, para as classes populares brasileiras e para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, fico por aqui hoje.